Tanto o Murilo quanto a Dona Ruth, eu digo até mais a Dona Ruth, tá, pessoal? Nem vou colocar muito o Murilo, porque o Murilo, ele fez o papel dele, ele fez o papel de pai, ele fez... Fala pessoal, hoje o assunto é sério e tá dando o que falar. Aquela polêmica envolvendo a herança de Marília Mendonça, a guarda do pequeno Léo e a briga judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth continua pegando fogo nos bastidores. A internet tá louca. Será que a avó agiu por amor ou é interesse? Murilo está mesmo cumprindo o seu papel de pai? E o Léo, como fica nessa história toda? Antes da gente mergulhar nesses detalhes, deixa o teu comentário aqui. Você acha justo o que está acontecendo? Já se inscreveu no canal? Ativa o sininho para não perder nenhum detalhe e ficar por dentro do que está acontecendo aí no mundo dos famosos. A história começou com uma tragédia, morte precoce de Marília Mendonça, que deixou não só um legado musical, mas também um filho de apenas 5 anos e uma fortuna milionária. Desde então, o que era para ser um momento de união virou uma guerra familiar. E vocês sabem que família, quando tem dinheiro, muitas das vezes é muito complicado. Por isso que o pobre é feliz. Dona Ruth, a avó materna, assumiu a guarda do pequeno Léo inicialmente, mas logo as coisas tomaram um rumo preocupante. O Murilo Huff, que é o pai da criança, precisou entrar na justiça para garantir os seus direitos. E olha só o que foi revelado. Dona Ruth foi acusada de mentir sobre Murilo não ajudar financeiramente. Presta atenção nisso. Ela apresentou comprovantes de pagamento. Terceiro, ela teria usado a imagem do neto como moeda de troca, tratando mais como herança do que como criança. Quarto, a internet se revoltou quando surgiu indícios de que ela estaria administrando muito mal os bens da falecida Marília Mendonça, incluindo a exclusão de posts originais da cantora. Agora vamos ver o vídeo de Felipe Campos e do seu parecer sobre isso. E já a gente volta. O Murilo quanto a Dona Ruth, eu digo até mais a Dona Ruth, tá, pessoal? Nem vou colocar muito o Murilo, porque o Murilo, ele fez o papel dele, ele fez o papel de pai, ele fez o papel daquele que vai lá e cumpre com as suas obrigações. Foi isso que ele fez. Ele não foi lá e arrancou o menino das mãos dela, mas ela, o que eu percebo é que ela foi mercenária, ela foi mentirosa, ela tentou imprimir na imprensa, ela tentou imprimir inclusive na própria internet histórias que não eram verdades. Então, ou seja, aí o Murilo vem e joga tudo isso por água abaixo. Ele coloca tudo isso por terra quando ele traz os comprovantes na qual ela disse que ele nunca tinha ajudado em nada. Tá vendo só como as coisas são? E isso, claro, fica completamente desfavorável para Dona Ruth, sabe? Por quê? Porque a gente sente muito que ela tenha perdido a filha. Claro, quando inverte inclusive o próprio ciclo da vida, onde os pais precisam enterrar seus filhos, e principalmente no peso que tinha, né, para nós artisticamente, a própria Marília Mendonça, e você vê o seu filho descendo a sepultura por causa de um desastre aéreo que poderia ter sido evitado, principalmente depois que a gente assistiu tudo que foi uma falha, inclusive no próprio poste por onde ele passou e enroscou tudo na hélice. Enfim, vocês acompanharam, vocês viram isso, né? Então, ou seja, tudo isso poderia ser evitado, mas infelizmente, Dona Ruth, a senhora não poderia ter mentido, porque a senhora não passa agora de mentirosa, né? De uma pessoa mentirosa, que tenha um olhar um pouco mais mercenário sobre as coisas. Eu sinto muito pela sua filha, mas o seu neto, ele não pode ser visto como um baú de níquel, ele não pode ser visto como um saquinho de níquel, ele tem que ser visto como um ser humano. Ele não tem que ser guardado às 7 chaves simplesmente porque ele vai ficar talvez bilionário, né? Porque a gente levando em juros, enfim, tudo. Imagina a quantia, hoje são 500 milhões de reais a fortuna avaliada em pouquíssimo tempo que a própria Marília Mendonça arrecadou durante todo o tempo dela. 500 milhões, imagina se ela estivesse viva ainda hoje, ela já era uma das cantoras bilionárias, ela seria bilionária, e principalmente com o talento, com tudo aquilo que lhe era peculiar, principalmente a sensibilidade ao compor, inclusive
inclusive as próprias canções que ela compunha. Então, a partir dali, infelizmente, o que a gente pode dizer é uma pena que tudo isso tenha acontecido e é uma pena que esse olhar da avó tenha sido tão mercenário e tenha sido tão mentiroso e beirando ali o mau-caratismo, quando ela tenta, inclusive, taxar ele de misógino, de criminoso, racista, né, de várias outras questões que vocês sabem que foi exposta, inclusive, na própria imprensa. Então não é legal. Não é legal, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Esse garoto Léo, de apenas 5 anos, ele tem que ser visto como o quê? Ele tem que ser visto como um ser humano e não simplesmente como um saquinho de níquel valioso, um saquinho de níquel que vai poder, inclusive, resolver todos os problemas de uma família, ou só os problemas dela, porque, volto a frisar, quando ela abre aspas e diz: o neto é meu, a herança é minha e tudo é meu, ponto, aí ela já fala muito mais sobre ela do que qualquer questão sobre o espólio, qualquer questão sobre o inventário. Ela fala muito mais sobre os desejos dela como mulher, dela como mulher só, e nem como avó, é dela, do desejo dela de ficar bilionária. Isso sim a gente entendeu, e não simplesmente priorizando a vida e a saúde, inclusive, do próprio filho. E o Murilo Huff, por um outro lado, é o pai da criança, tem pai vivo, foi lá, brigou pela guarda, pegou o menino e tá tudo bem, é justiça. A justiça existe para isso. E ele hoje, ele é um dos cantores mais consagrados também, e um show do Murilo Huff hoje custa na base de R$400 mil, né? Então, ou seja, ele vai ter possibilidades demais para cuidar desse menino, ele tem condições de dar uma boa vida para esse garoto, tem a família também do próprio Murilo, que vai poder, inclusive, ajudar também na criação, mas isso não quer dizer que ele não possa ir ver a avó. Sim, ele pode ver a avó, não tem problema algum, mas que a dona Ruth não use, inclusive, dessas questões da memória da própria filha, do neto, dos objetos da filha, de tudo isso para ela poder se dar bem. Eu acho isso uma grande sacanagem, eu acho isso cruel, inclusive com a memória da própria Marília Mendonça, que mudou a vida inteira de uma família. Aí eu não concordo, me desculpe, eu não posso chegar e falar assim: agora tá tudo bem. Não tá nada bem. Esse menino só tem 5 anos e ele precisa realmente ter uma trilha, ser criado como um ser humano e não como um bilionário, porque bilionário ele pode se tornar daqui uns anos, né? Como a mãe dele já deixou tudo guardado para ele, não tem problema algum, tá? Mas que ele seja criado como gente e não nesse ambiente completamente cheio de disputa e disputa sobre um poderio, sobre poderio de dinheiro, sobre poderio de ganância, sobre poderio de absolutamente tudo, o que não é justo, o que não é favorável e o que não é legal. E eu volto a frisar, está na hora realmente dela parar com esses ataques, porque esses ataques não vão levar a absolutamente nada, ao contrário, o público vai pegar mais ranço e vai deixar ela cada vez mais de escanteio, e daqui a pouco o dinheiro que ela receber não vai ter valor algum. Sabe por quê? Porque ela já desgastou tanto, mas tanto, que ela não vai conseguir nem usufruir aquilo que a própria filha deixou. Titi. Bom, esse caso realmente é muito polêmico, né? Porque, na minha opinião, assim, eu sei que judicialmente, assim, quando, por exemplo, a mãe morre, o filho automaticamente tem que ir para o pai, eu concordo. Só que, e quando há um acordo entre os dois? Porque quando a Marília morreu, o menino Léo acabou ficando com a avó. Eu acredito que tenha sido uma conversa ali dos dois, mas acredito que o Murilo não tenha pedido essa guarda unilateral à toa. A gente já até falou aqui, né, Má? Algo está acontecendo que a gente não sabe. Tá? Eu não sei se é eu ouvi uma história que o Murilo estava infeliz com o tratamento que a dona Ruth estava dando pro menino, por conta da diabetes, inclusive. Olha, fala primeiro, pra você não ser influenciada. Não, eu acho, tem uma grande polêmica na internet, o filho tem que ficar com a mãe, o filho tem que ficar com a avó, o filho tem que ficar com o pai. Eu acho que tem que ficar com o pai, porque é pai.
Não que a dona Ruth não possa pegar o neto em alguma ocasião e ficar ali, perder esse vínculo, porque também eu acho que acaba acolhendo ela nessa situação toda, ainda mais em memória da Marília. Mas, como o Titi salientou aqui, eu acho que tem muita coisa aí por detrás. Não sei se é só o tratamento com o neto, mas em questão de dinheiro também, Fê. Porque a Marília, ela não para de lucrar. A Marília tá no topo das paradas de sucesso ainda. Aí teve o leilão, aí teve rifa, aí teve um monte de coisa. Fiquei sabendo também que os fãs estavam insatisfeitos devido ao Instagram da Marília, porque mudou muito. Parece que a dona Ruth ou a equipe tinha excluído os destaques que tinham sido a própria Marília que tinha feito. Então tem muita coisa aí por detrás envolvida que a gente fica assim no relento tentando saber. Eu acho que a solução realmente pra esse caso, é a minha opinião, tá, gente? É continuar da forma que está. Porque a gente sabe que o Murilo tem uma guarda compartilhada ali. O Murilo continua vendo o menino. Ele diz que vê o menino até todos os dias. Ele disse através dos stories. Por quê? Quem vai sofrer aqui é a criança. Eu acho que após a morte da Marília, o Murilo já tinha que ter assumido essa responsabilidade. Porque ele tava em ascensão, que tava fazendo um monte de show. Então, mas ele continua. Eu acho que não mudou nada na vida dele. Eu acho que, da mesma forma que ele disse que consegue ir fazer um show no Amazonas e voltar porque ele tem jatinho, porque ele tem condição de voltar pra casa, acho que ele tinha também na época. Olha, sabe? a Maria Isabel... Mas calma aí, será que estamos julgando rápido demais? É inegável que Dona Ruth perdeu uma filha de forma trágica. A dor de uma mãe é imensurável. Porém, será que é o desejo de controlar a herança falou mais alto? E Murilo Huff, por outro lado, mostrou que está disposto a lutar pelo filho. Ele tem condições financeiras, uma carreira, vamos dizer, sólida. Acima de tudo, é direito legal de criar o próprio filho. A justiça já deu a ele a guarda, mas a briga parece longe de acabar. E aí, o que você acha? Dona Ruth agiu por ganância ou só quer proteger o neto? Murilo é o herói dessa história ou ele realmente tem culpa? Deixa o comentário de vocês aqui, é muito importante. E se o vídeo te fez refletir, não esquece de deixar aquele like para ajudar no alcance. Compartilhe com quem gosta de debates polêmicos. Para os inscritos do canal, vocês são demais. Quem ainda não é inscrito, corre lá, todo dia tem um conteúdo novo aqui, ativa o sininho para não perder nada. E a pergunta fica no ar: será que o Léo no futuro vai entender essa disputa toda? Ou será que a família vai se reconciliar antes disso? Conta pra mim, conta pra gente aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Beijos!